me chama a atenção nestes casos, né, atuais, o do Sóstenes e do Jordi, ele nasce um ano atrás, essa investigação de que eles hoje foram alvo da operação, nasceu um ano atrás, apurando o esqueminha mais safado de Congresso, de Câmara dos Deputados que existe, que é desviar dinheiro público com gasolina e aluguel de carro. Tanto que a operação original é Rent a Car, certo? Que é assim, gente, olha, eu não vou ser leviana de falar que 100% dos gabinetes fazem, mas que é um dos crimes mais comuns, mais rasteiros, que a maioria já faz vista grossa, já entra, igual você falou ontem, daquela tecnologia de como você aprende ali na licitação, não sei o quê, nasce assim. E aí, a partir dessa operação de um ano atrás, pega ali o material ali dos assessores dos 2 deputados e aí começa a apurar, então, desvios um pouco mais vultosos dessas cotas parlamentares. Então, o que nasce ali com coisa de 10 mil, 100 mil, hoje já estão olhando para coisas de movimentações da ordem de 27 milhões, mas movimentação é entrada e saída, né? E tem ali, por exemplo, em um dos gabinetes, 2 milhões sem nome definido de para onde foi e tal. Então, nasce com uma coisiquinha e cresce. Desvio do INSS, né? Também não é uma apuração que começou ontem, é uma operação que vem andando, já faz 2 anos. O Lula, inclusive, tentou se justificar dizendo que está demorando porque a gente não quer fazer pirotecnia e tudo mais. O fato é que realmente a investigação está andando já faz 2 anos. E elas começam a estourar agora. E aí tem os ministros, cada um no Supremo, que estão lidando com cada um desses inquéritos. Então, é possível, sim, que a Polícia Federal esteja deflagrando essas operações, essas etapas das operações para movimentar, para forçar acordos, ou ao contrário. Eu ouvi de uma pessoa hoje, eu até comentei com você, eu ouvi uma pessoa hoje que tinha uma relação. Me ajuda com o nome do ministro, o terrivelmente evangélico? André Mendonça. André Mendonça. Há 2 dias atrás, a operação... Ontem, eu estou vendo, eu já estou, Flávia. Eu acho que eu vou te dar folga e vou seguir trabalhando segundo e terço. Fica aqui no lugar. Não faz isso, não. A gente tá igual o Sóstenes, que não lembra se vendeu apartamento essa semana passada. Talvez, É tipo isso. Que a operação foi do Mendonça. E tocou na esquerda e agora vem do Dino e toca no bolsonarismo. É como se essa suspeita, de novo, a pessoa de quem ouve isso está fazendo uma leitura, não está com informação. Mas isso eu acho que ilumina um pouco para a gente o tipo de leitura que está sendo feita em Brasília. Se não é informação, no mínimo está todo mundo achando que está todo mundo... é aquela coisa meio assassinato por morte, aqueles livros da Agatha Christie também tipo, todo mundo matou no trem no Expresso Oriente. E que pode acabar sendo verdade, Pedro, porque se todo mundo acha que um acordo está acontecendo, você não quer ser o único que está fora do acordo, né? Claro. Então, se essa é um chute mais ou menos informado e se cria um clima de que há um acordo sendo construído, o incentivo para você participar do acordo, de um acordo, é maior. Isso é verdade, mas aí tem um detalhe que é o seguinte: o problema é que a Polícia Federal... ela corre por fora. E eu até corrigi, porque eu falei, a Polícia Federal pode estar forçando uma situação de acordo. Não foi isso que eu quis dizer, mas... Quem força são os ministros que determinam que a Polícia Federal... E as circunstâncias. Isso. As circunstâncias estão forçando. A Polícia Federal, para fazer a investigação, ter suas suspeitas e tudo mais, ter seus indícios... ela só precisa de ministro até um determinado ponto. Se vai fazer um grampo, se vai fazer uma busca-apreensão, tudo mais. Para isso, precisa da assinatura de um juiz. Agora, para pegar as provas todas que tem, para convocar para depoimento, para esse tipo de coisa, não precisa de juiz. E aí, gente... tem esse problema que os políticos e os ministros do Supremo todos podem até estar a fim de fazer o famoso acordo com o Supremo com tudo, mas a Polícia Federal continua com o poder de ficar vazando para a imprensa.
Entendeu? Então, eu tô curioso, porque tem essas duas pontas, né? Por um lado, tem a ponta, o acordo é possível? Eu não sei se o acordo é possível por causa da Polícia Federal, por causa da burocracia de Estado. MP e Polícia Federal correm por fora. Cada procurador, cada promotor é uma cabeça por si, faz o que quiser. E delegado de Polícia Federal também. Agora, por outro, tendo um acordo, tem sempre a possibilidade de um candidato antissistema. Ó, é tudo podre, é tudo igual. Eu não sei o quanto que o Brasil teve num clima populista. 2014 e 2018 foram eleições populistas. O Lula muda em 2014. Enquanto ele fazia... Quanto 2002 e 2006... e mesmo 2010, foram aquelas eleições cujo discurso do Lula era institucional. Vou manter a política econômica do Fernando Henrique, continuidade, tranquilidade. Entre 2002 e 2010, o discurso é todo institucional. 2014, o discurso do Lula é essa elite loura de olho azul, que quer o mal do povo. Discurso populista do início ao fim. 2018... parece que não tinha... A gente sempre acha que o buraco do populismo chegou ao fundo. Não. Bolsonaro dá 2, 3 metros abaixo no buraco. Ele vai bem mais fundo no discurso populista. É aquele discurso antissistema que não é diferente do discurso do Trump. Agora, o discurso que ganhou em 2022 é um Lula institucional. Ele voltou a fazer um discurso, precisamos voltar à tranquilidade, precisamos voltar à normalidade, precisamos... O discurso dele de ontem também foi. Sim. Foi, e eu acho que Mas ele não está na posição de ser um antissistema, né? Não. Ele não está... Ele está... Mas diante da pressão, ele tá com um problemaço no colo. Eu não estou minimizando o problema. Lulinha... E INSS já era um problemaço, sem Lulinha. Com Lulinha, triplica. Eu acho que ele não tinha outra saída inteligente que não fosse assumir que é um problema, que está na sala. Existem investigações, inclusive, correndo ainda de se o Planalto atuou para atrasar a investigação da PF. Porque, assim, uma coisa é atuar politicamente na CPMI para evitar a convocação. Outra coisa é tentar interferir com a investigação. Não há ainda provas nesse sentido, mas há investigações nesse sentido. Se não houve, se o Planalto não interferiu na investigação, e somente se, o Lula pode ter politicamente um discurso, um trunfo no discurso que filho por filho, tem ali rachadinha, o meu vai ser preso agora, e um de nós tem vídeo falando que tem que mudar a PF inteira para proteger a família, o outro deixou a PF investigar. Politicamente, discursivamente, a meu ver, seria a única saída de de confrontar o problema com o outro polo. A ver o que a investigação vai dizer, né? Mas até este momento, o Lula, para mim, fez ontem um movimento que tinha que ter feito, que é assumir que o problema existe e, pelo menos discursivamente, dizer: tem que investigar, se for culpado, vai ser preso e tal. Porque isso é um trunfo que o bolsonarismo não tem com relação à posição do Bolsonaro com relação à Polícia Federal. Tem aquela reunião ministerial dele falando: eu vou esperar ferrar a minha família. Não vou deixar ferrar a minha família. A gente troca o diretor da Polícia Federal, a gente troca o ministro, a gente troca todo mundo e tal. Isso é uma coisa. E a outra é que os filhos o filho Lulinha há décadas alvo de denúncia, de acusação, de grupo de zap, né, dono da Friboi, tem a coisa que mistura uma mitologia, tem as coisas que são reais. E os filhos do Bolsonaro estão na política, eles estão dentro da política. O filho do Lula é um operador paralelo, os filhos do Bolsonaro estão dentro da política. O Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato ontem. Então, tem uma exposição muito maior, tem uma vantagem de conseguir se defender publicamente com sua base eleitoral e uma desvantagem que todo mundo está vendo o Eduardo falando para o Trump
quebrar a indústria nacional, né? O empresariado brasileiro. Então, eles têm um telhado de vidro diferente, é isso que eu quero dizer. É outra natureza de telhado de vidro que vai ser posta à prova. O Flávio, como candidato, vai ser posto à prova em denúncia de rachadinha, de Val do Açaí, de tudo mais. O Lulinha não é um operador da política, um operador paralelo da política. Eu ouvi de um general com quem eu converso de vez em quando, uma coisa interessante. General da reserva, tá? Mas que foi do alto comando. Num determinado momento, ou final de novembro, ou já em dezembro, aqui no Central, eu fiz um comentário que eu seguia com medo de... Eu acho que o alto comando do Exército é um pouco imprevisível. Se um Bolsonaro se elege ou alguém chama o alto comando, será que o alto comando, naquela circunstância com Joe Biden, com todos os recados americanos e tal, o alto comando sentiu, eu fazendo um cálculo político, né? O alto comando sentiu que não fazia sentido embarcar numa aventura golpista, mas que eu não sei se isso se repetiria mudando as circunstâncias. Aí esse troço virou um corte, esse general com quem eu falo habitualmente. Me escreveu, me mandou um zap, Pedro, você não entende nada de alto comando do Exército. Não existe o cenário. É 100% legalista. A gente não quer esse negócio. A gente não quer se meter nisso. Aí eu falei para ele, general, que o senhor, porque eu sei que que o senhor não embarcaria num golpe. Não é que só que eu tenho certeza, eu sei que o senhor não embarcaria num golpe porque eu literalmente vi que o senhor não embarcou num golpe quando apareceu a oportunidade. Mas outros generais, as informações que nós temos são de que poderiam ter topado e há, de fato, generais que foram condenados, da reserva e tudo mais, mas um deles estava na ativa, 3 estrelas, mas ainda assim. E ele falou, você não conhece o Exército, isso não existe mais, não nos interessa participar disso. Então, por que eu estou falando disso? Ele, obviamente, como todos os generais, como é que eu lido com esse tipo de comentário? Como todos os generais, tem uma coisa ali de uma lealdade à instituição Exército Brasileiro imensa e quer sempre que ele seja percebido da melhor forma possível. Agora, simultaneamente, obviamente, um homem muito inteligente, ele está me falando com todas as palavras, tipo, você não está entendendo. Não existe isso no generalato brasileiro hoje. Não vai acontecer, não há hipótese de se desviar da Constituição. Então, eu ouvi e talvez eu esteja lendo errado e talvez seja paranoia minha de quem fica lendo história demais. Mas, não havendo a possibilidade de um golpe militar, vamos partir do princípio de que isso é verdade e eu estou inclinado a acreditar que isso seja verdade. Isso quer dizer que fica mais difícil para um candidato bolsonarista tentar fazer alguma coisa, porque eles são muito confusos, eles são muito atabalhoados, eles não são o centrão, eles não são aquela grande eficiência picareta centrônica, né? Que sabe fazer acordo, que sabe fazer... Porque a característica do centrão é ser muito hábil politicamente. Isso. A gente não precisa nem fazer um juízo de valor a respeito da atuação deles, mas eles são bons em fazer o que eles fazem e o bolsonarismo é ruim em fazer o que eles fazem. Não fundaram um partido, né? Exatamente. O bolsonarismo, o caminho para o bolsonarismo é o golpe militar. Então, a minha pergunta o que é... Para a possibilidade ali que alguém estava falando, que o Strugali estava falando que o Nassif tinha levantado. Um antissistema. O problema é que o antissistema já aconteceu em 2018 e ele perdeu o apoio popular, aumentou sua rejeição. Aí vem outro antissistema. Eu não lembro de um país no mundo em que teve um grande movimento antissistema que morreu e veio outro.
Porque não vem, porque o próprio Malafaia já está defendendo, falando, ó, o Flávio já não queremos, queremos Tarcísio. Então, eu ia falar que no vídeo dele, ele falou do Pablo Marçal. No meio do vídeo ali do Nadão, ele puxa o Pablo Marçal e fala, eu fui contra, porque veio com essa coisa de outsider, mas ele também, ele trazer o Pablo Marçal para a conversa, me parece que ele tem esse receio, né, de surgir alguém antissistema. Gente, eu não acho que o antissistema no Brasil vai ser um antissistema tradicional econômico, vai ser um antissistema segurança pública. É o tema que... É o que o Renan quer, né? Exatamente. Exatamente. Que é um buquelezinho. E que é desenvolvimentismo, indústria brasileira, um certo nacionalismo. O símbolo do partido é uma onça. É um animal brasileiro. É uma coisa... Ele estava lá com uma espada. É esse sentimento que eles querem. E é a principal preocupação do eleitor brasileiro hoje. É a segurança pública. E é um discurso muito fácil de ser feito e que o mainstream político brasileiro não consegue fazer. O mainstream político brasileiro, desde a redemocratização, não consegue falar de segurança pública de uma forma que as pessoas que estão vivendo ali fora se sintam minimamente representadas. Eles estão falando de cima para baixo de segurança pública. O PSDB e o PT falam de segurança pública como alguém que mora no bairro que eu moro, onde a segurança pública não é exatamente um problema. Tô sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.